Aí, pessoal, vamos fazer o deck profile do Rob Lute, o líder novo da UP07. A habilidade do líder é basicamente você consegue dar. Você ataca, você dá trash do topo do seu deck em duas cartas, e você pode dar -1 num personagem do oponente. Então, esse é o novo líder, é bem forte. Vou explicar mais ou menos o meu deck aqui, o que eu tô usando nele e por quê. Vou pôr aqui no cantinho. Vamos lá. Primeiro, tô usando um set de Spandan, que ele serve para duas coisas no deck. Primeiro, para encher seu trash, porque você joga ele em campo, você pega 3 cartas do topo do deck, coloca, você pode pegar um CP e o resto você joga no trash. Então, se você acertar um CP, beleza. Se não acertar, você joga tudo pro trash e você tá enchendo seu trash. Esse deck trabalha muito bem com o trash, então é bem interessante você conseguir ter cartas que jogam a carta pro trash. Olha aqui no cantinho. Tô usando 3 Tsuru. Primeiro, é um TK Counter. A maior parte do momento eu vou usar ela pra TK Counter. E o on play dela, eu dou -2 em um personagem do oponente. Então, ela é boa pra dar TK Counter na mão. É um dos TK Counter do deck que não tem muito. E você consegue buscar ela do trash depois, né? Com o Moria, pra dar -1 em alguém no oponente. Menos custo no oponente. Pra você depois usar a habilidade do Lute e conseguir tirar ele do campo. Helmepo, só tô usando um. Caberia mais um no deck, tem lista que roda com 2, eu tô usando só um, porque o deck é muito justo, é muito difícil mexer na lista, então eu tô usando um. Ele faz praticamente a mesma coisa que a Tsuru, só que ele é custo 2 e ele dá -3, em vez de dar -2 ele dá -3 no on play. Então é usado da mesma forma que a Tsuru. Trecha, volta ele com Moria, dá -3 em alguém e é usado depois para dar o efeito dele. Brook, a carta nova aí do EB também, uma carta muito boa para esse deck, porque eu posso pegar ela com a Rebecca, jogar ela com a Rebecca. Ela dá -1 em alguém e dá KO em personagem de 0. Então, nesse deck aqui tem muitas cartas que dão menos nas outras. E você conseguir pegar uma carta do trash com a Rebecca, que é esse Brook. Ele é um K-Counter, você consegue jogar ele em campo rested e dar KO num personagem do oponente. Então é uma das cartas de removal do deck, esses Brooks. São muito bons. Eu uso 2 dele, então acho que é o suficiente, não precisa mais. Mas é bem forte essa carta. E também quando ataca ele tem o mesmo efeito, então você pode usar essa carta para atacar e também dar removal. Remover algum bloco, alguma coisa assim. Spandini é uma carta nova também da EB, que é uma das cartas principais pro grande combo do deck, né? Do combo do Moria, o combo novo. Essas cartas que eu tô usando 2, que essa carta é melhor ter ela no trash, então eu uso 2 para se cair uma na vida. É mais chance de ter uma no trash, você irritar ela, porque você vai descartando toda hora carta do seu campo. O efeito dela é você pegar 3 cartas CP do seu trash, voltar e você consegue pegar uma carta de custo 4 e jogar em campo. Então você consegue jogar um Rob Lute do seu trash pro campo. E dá pra usar ela com a Rebecca também, você pode descer a Rebecca, pegar ela na mão, jogar ela em campo e jogar o Rob Lute do trash em campo, então é muito forte. E ela no combo do Moria, eu explico quando chegar no combo do Moria, mas é muito forte. O Sabo é uma carta boa pro Mirror, se você for jogar Mirror é muito bom. Porque quando você joga ele em campo, além de reciclar sua mão, que você compra 2 e descarta 2, que você quer algumas cartas que fiquem no trash, como eu mostrei ali, ele também protege seu board. Então é uma carta bem forte pra ter nesse deck. E depois você pode usar pra atacar também, que é uma carta que bate 7, né? Uma carta bem forte pra você ter. Eu tô usando 3 cópias dela. Tem listas que rodam menos e mais Rebecca, mas eu gostei de ter 3 Sabo no deck, justamente por causa de Mirror. Rebecca eu tô usando 3 também, é uma das principais cartas, o motor do grande combo do deck é a Rebecca. Então você consegue jogar
com o Moria você pega a Rebeca e mais uma carta para dar menos em alguém, ou o Helmepo ou a Tsuru, ou se você já tem menos o suficiente, você pode pegar um Spandan e trachar mais cartas para você conseguir hitar um desses. Aí você consegue pegar com a Rebeca ou o Spandan ou o Brook, dar KO em alguém, ou pegar o Spandini, jogar ele em campo, voltar 3 CP, pegar o loot, voltar 3 e dar KO em 2. Então você enche o board praticamente só com uma carta de 8, que é o Moria. Então de blocker aqui eu estou usando 3 Sabo, 3 Rebeca, que esse deck é importante você ter bastante blocker para você conseguir segurar até os turnos de quando você chega com 8 Dom. E estou usando 2 Borsalino, que é uma carta antiga já, né, da OP02. Ele não é removido por efeito, então é uma carta muito forte nesse deck, que ele vai para 6 de custo. Você consegue usar ele para atacar também, então ele atrapalha bastante na Mirror, que a pessoa não consegue remover. E mesmo ele não estando com um efeito de blocker, você atacar com ele também é legal, porque o cara vai querer atacar ele sempre. Então é uma carta bem forte para jogar no Mirror, e também boa contra Enel, porque o Enel não consegue remover ele nem com o Raikou e nem com a Yamato. E nem com nenhum efeito de campo dele. Kako, 2K Counter. Dificilmente você vai jogar essa carta em campo. Você só vai jogar ela em campo quando você não tem nenhum daqueles ali pra jogar pra dar menos em alguém e ter que jogar junto com o Robilute. Ele dá menos 3 em alguém quando você volta do ACP. Então é bem difícil de usar, é mais pra 2K Counter. Então já tem 5 2K Counter aqui. E o resto dos 2K Counter é a Califa, que são 4 Califa. Tem 9 2K Counter no meu deck, não é muito, mas é o que tá rodando. Ela tem o mesmo efeito do Sabo, de você comprar 2 e descartar 2, ela dá menos 2 em alguém. Então é interessante para você reciclar sua mão, tentar pegar o Moria, porque o Moria você não busca ele. Então é bem legal ter ela, e ela também é 2K Counter, serve para isso no deck. E você consegue depois pegar ela com a Rebeca e tal. Então é uma carta bem interessante ter 4 dela no deck. Um dos principais do deck, Robilute. Não tem muito o que explicar. Você volta 3 do trash quando você joga ele e dá KO num personagem de 1 e no de 2. Então, naquele combo que eu estava falando do Spandini, você joga Rebeca, pega uma carta de custo 3, que é o Spandini, volta 3 CP e joga o Robilute e consegue matar um personagem de 2 e um de 1. E você tem várias cartas para dar menos em alguém. É uma mecânica meio complicada desse deck, mas é bem legal de jogar esse combo. O Kako, ele é um Robilute um pouquinho mais fraco, entre aspas, porque ele não dá KO em 2 unidades, ele dá KO em 1 unidade com 3 de custo, voltando 2 cartas CP do seu trash para o fundo do deck. Ele tem um K-Counter, então é interessante. Ele é custo 5, então tem horas que é interessante você jogar ele em campo, e principalmente no turno 3 ali, que você vai ter mais ou menos os 5 Dom para você descer ele. É bem interessante. Você já vai ter o trash suficiente, se você jogou o Spandini e usou habilidades do líder uma vez, já vai conseguir, se você hitar os CPs. Que esse deck tem 23 CPs, então é bem... Pelo menos a metade do deck é CP, então você vai conseguir acertar ele no trash. Tô usando 2 Brook, desse grandão aqui. Esse Brook tem 3 funções no deck. Primeiro, para jogar Mirror, ele consegue... A habilidade dele... São 2 habilidades. A primeira habilidade é trachar uma carta de 4, então ele consegue dar KO num Borsalino ou num Sabo, mesmo que ele esteja com o efeito de não dar KO. Então é bem forte isso. Outra função dele para jogar contra Black Yellow Luffy, que é a grande fraqueza desse deck, é essa matchup contra o Luffy, que você não consegue remover os Sabos de jeito nenhum. Ele é uma carta que consegue, é uma carta que bate 6, é uma carta forte. E a outra função dele é a segunda habilidade, que você consegue voltar 3 cartas do trash do oponente para debaixo do deck dele. Então contra a Nami, essa carta é muito forte. Que esse deck contra a Nami não roda tão bem, porque a Nami nova da OP7 está bem forte, tá segurando bastante. Então essa carta consegue voltar cartas pro deck. Então é bem legal por esse motivo. Agora, a máquina do deck aqui, que é o Moria. Eu tô usando 4, claro, não tem como não usar 4 dessa carta. Ela faz o grande combo com custo de 8. Você consegue fazer o combo do deck, que é jogar um Moria. Com o Moria você busca a Rebeca do trash.
Com a Rebecca antes e com o Moria também você pode pegar ou uma Tsuru para dar menos em alguém, ou um Helmepo, ou usar um Spandini para você conseguir jogar mais cartas pro Trash e comprar um 2K Counter, um desses 6 aqui que tem, você consegue pegar ele na mão, ou pegar um Rob-Loot, enfim, jogar mais cartas no Trash. Com a Rebecca você pega o Spandini na mão. Com a habilidade dela você pode jogar uma carta de 3 da sua mão, então você consegue jogar o Spandini no campo. Aí você volta os 3 CPs e você consegue jogar um Rob-Loot no campo. Então o seu campo pagando 8 dons, você consegue colocar todas essas cartas aqui em campo. Que é o Moria, a Rebecca, que é um blocker, mais o Helmepo, que dá menos 3, mais o Spandini, mais o Loot. Então você enche seu board, são 21 dons com custo de 8. Esse é o grande combo do deck, é muito forte isso. Por isso que esse deck tá rodando tanto aí. E você faz tudo isso remover no campo do oponente. Então é um absurdo isso. É bem forte. E você faz tudo isso com o Moria, né? Tô usando 2 Show. Por que dessa carta? Também para 2 matchup. Um contra Enel, é muito bom. Se o cara tiver mais de 6 cartas na mão, você consegue descartar 2 cartas da mão dele. Contra a matchup de Enel, você descarta a carta, é uma chave da vitória. Você conseguir tirar essas cartas da mão do oponente. E aqui você tira de graça. Além de ser um corpo 8 e bate 9, é muito forte. É difícil pro Enel remover isso aqui. Então ele vai gastar recursos para tirar isso aqui do campo. E ele em campo, com um dom atachado, ele dá menos 3 em todo mundo. Então é uma carta muito forte contra Enel. E também uma carta muito forte contra Luffy. Contra o Black Yellow Luffy. Porque você remove recursos da mão dele de graça. E também é uma carta que bate 9. Então mesmo que ele vai ficar com 9 em campo, você descendo ele, você tira a carta da mão e consegue bater bastante nele depois direto, né? Atachando o dom. Mesmo que tenha counters lá, mesmo que ele tenha cartas na mão ou blockers, é uma carta que complica bastante a gameplay do Luffy. Então eu tô usando 2 dele. Sabo, o novo Sabo da OP07 aí, eu tô usando 2. Eu tava usando uma Stussy 1, mas eu tô preferindo usar 2, porque ele é muito bom contra o deck do Law, que ele remove um de 5 e um de 3. Tudo bem que você tem que dar trash numa carta da sua mão, mas é bem forte essa carta. Também é um custo 8, bate 9, então é um dos Big Bari aqui, eu uso 8, né? Dos boss aqui do deck, são 8. Então é bastante custo, essas cartas são muito fortes e tem um efeito bem legal. Esse Sabo você entra, você tira 2 cartas fortes do oponente. É muito forte esse conjunto de carta aqui. Tô usando 4 Tempest Kick, que é padrão do deck também. É o novo Great Eruption, só que para CP. Além dele ser CP, que ajuda no combo, né? Que você viu que várias cartas voltam a CP para debaixo, principalmente o combo principal. Então, você tem 4 dele. Ele dá, se você tiver mais de 10 cartas no descarte, que é bem fácil com esse deck. E ele conta também, se tiver 9 e você jogar ele é a 10ª, ele conta. Você dá draw numa carta e mais menos 3 em um personagem do adversário para você remover com um desse removal, desse removal, ou desse removal, ou desse. Então tem bastante removal no deck. Ou do próprio Sabo. Então se o cara joga uma carta muito grande lá, um Ace 10, você consegue dar menos 3, ou 2 menos 3, mais o combo, e você consegue remover praticamente qualquer carta que o oponente jogar. E por último, não menos importante, o Stage, que também é uma peça muito importante desse deck, que ele não é um evento, né? Então ele fica permanente no campo e você pode dar menos 2 toda rodada em alguém. Eu tô usando 3, porque 4 é demais e tem, como eu falei, esse deck é bem injusto de você tirar alguma coisa. Mas quando ele vem, ele do trigger, você pode jogar ele direto em campo, sem pagar nada. E se você tem ele na mão, você sempre vai querer jogar ele. Então é um stage muito forte. Você pode jogar ele em cima dele mesmo para dar menos em outro personagem. Tô usando 3, porque não tenho o que tirar do deck, tá bem fechado. Contra muitas matchups ele é praticamente um auto-win, porque contra Law, com stage fica tudo muito mais simples de você remover do campo. E com isso, stage, Sabo e Loot na mão, você tira praticamente qualquer coisa em campo. E você remove mais do que qualquer pessoa coloca. Esse é o deck que eu tô usando aí, vou usar no regional. É isso, pessoal, valeu. Like, compartilha, segue a gente em todas as redes sociais. E é isso, valeu!